Olá, caro estudante, bem-vindo à nossa videoaula dessa semana, onde trataremos da correção de alguns exercícios da atividade 8, alguns exercícios que alguns alunos disseram que tiveram dúvidas. Um deles é o exercício 2, que diz assim: se um aluno já fez dois trabalhos e obteve notas 8,5 e 5, qual deve ser a nota do terceiro trabalho para que a média aritmética dos três seja 7? Então, no roteiro da semana passada, o conteúdo abordado foi medida de tendência central. E média aritmética é uma dessas medidas de tendência central. Lembram o que é média aritmética? Só para recordar, vamos escrever aqui. Bem, a média aritmética, normalmente vocês verão representadas por MA ou esse X com essa barra em cima, que nós lemos X barra. E média aritmética de um conjunto de dados é o ponto de equilíbrio desse conjunto ou o valor médio de um conjunto de dados. Ela pode ser a média aritmética simples ou ponderada. Quando que a média aritmética é considerada simples? Quando, seus valores têm a mesma importância, são uniformes, são tratados de forma unitária. E quando ela é considerada ponderada? Quando seus valores não têm a mesma importância, têm pesos diferentes, frequências diferentes no conjunto de dados. Nessa questão aqui, nós vamos tratar de média aritmética simples. Por quê? O nosso conjunto de valores aqui trata das notas dos trabalhos de um determinado aluno. E observe que não foi dado peso ou importância nenhuma a um trabalho em relação a outro. Todos eles foram considerados trabalhos. Então, consideramos, como não foi feita nenhuma observação, vamos considerar os trabalhos de mesmo peso. E não há nenhuma repetição de valores aqui. A primeira nota foi 8,5, a segunda foi 5 e devemos encontrar a terceira nota do trabalho. Então, daremos aqui com média aritmética simples. E média aritmética simples ou apenas média aritmética de um conjunto de valores, aqui eu representei por x1, x2, x3 até um determinado xn, é dada por, professor, uma nova forma? Não, eu só sistematizei uma definição, não é uma forma para vocês decorarem. E a definição de média aritmética diz assim, que a média aritmética simples de um conjunto de valores pode ser calculada pela soma de todos os valores desse conjunto, dividido pela quantidade de valores somados. Pronto, isso é a média aritmética simples. Representada aqui por x barra, eu somei todo o conjunto de valores, todos os valores desse conjunto, que eu representei aqui, e dividi pela quantidade de valores somados. Eu somei aqui n valores. Só isso. Então, aplicando essa definição a esse exercício, já que estamos lidando com média aritmética, vamos retirar os dados que o exercício nos fornece. Veja só, o conjunto de dados aqui é formado por quantos valores? Aqui, a média aritmética foi calculada de 3 trabalhos. Então, a média aritmética é composta aqui por 3 valores. Quais são esses valores? 7, professora. Não, 7 é o resultado da média aritmética. A média aritmética dos 3 valores seja 7. Então, esse é o valor da média. Mas quais são esses 3 valores? As notas dos trabalhos. São esses valores que eu vou calcular a média, certo? Então, o meu conjunto de dados aqui é quem? 8,5, 5 e a nota do terceiro trabalho que eu não sei quem é. Então, nós podemos substituir isso aqui, nessa definição, que vai ficar da seguinte forma. 7 é a média aritmética, é esse x barra. Meu conjunto de valores aqui é formado por 3 valores, 8,5, 5 e x. Somei todos eles e dividi por 3. Por que por 3? Porque é a quantidade de valores somados. Depois disso, gente, só continha. Veja aqui que eu tenho uma fração de um lado da equação
e uma fração do outro lado da equação. Multiplica cruzado aqui, o 3 está dividindo, vai multiplicando, fica 21 igual a 8,5 mais 5 mais x. Aqui, o valor que eu pretendo encontrar é esse x, que representa a nota do terceiro trabalho, então basta isolá-lo para encontrar o seu valor. Logo, x é igual a 7,5. Então, a nota do terceiro trabalho é 7,5. E se você quiser tirar a prova real, pegue a nota dos três trabalhos, 8,5, 5 e 7,5. Tira a média aritmética desses três valores. Como? Média aritmética é a soma desses valores dividido pela quantidade de valores somados. Se você fizer isso, somar 8,5, 5 e 7,5, que é a nota do terceiro trabalho, e dividir por 3, você vai encontrar 7, que é a média aritmética. Entenderam? Ficou claro? Então vamos para o próximo. A próxima questão comentada será o exercício 3, que diz assim: qual é a média de idade de um grupo em que há 6 pessoas de 14 anos, 9 de 20 anos e 5 de 16 anos? Então, o que o exercício, inicialmente, nos oferece de dados? Eu organizei aqui os dados em forma de uma tabela, só para ficar mais didático, melhor para compreender. Mas não é que vocês necessitem fazer isso. Mas se tiverem dificuldade de compreensão, sugiro que façam. Isso facilita o entendimento. Então, vou organizar aqui. O exercício aqui, ele nos fornece a idade de um grupo de pessoas, onde 14 anos é a idade de 6 pessoas desse grupo, tá aqui. 20 anos é a idade de 9 pessoas desse grupo. E 16 anos é a idade de 5 pessoas desse grupo. E o que o exercício nos pede? Ele nos pede a média das idades. É importante entender a média do quê? Ele nos pede a média das idades. Quando você observar assim, qual é a média, e não falar média aritmética, é porque geralmente é aritmética. Ah, professora, mas existe outras? Existe. Existe a geométrica, a harmônica. Então, assim, não é só a aritmética que vem por aí, tá? Mas na frente nós vamos abordar isso como conteúdo. Mas quando tiver só assim, qual é a média? É porque se trata da aritmética, tá certo? Então, ele pede para calcularmos a média aritmética das idades. Aqui na tabela, as idades são 14, 20 e 16. Ah, professora, eu vou calcular então 14 mais 20 mais 16 dividido por 3? Não. Ah, professora, por que não? Porque aqui a idade 14 se repete 6 vezes. Então, eu vou somar 14, olha só, x barra, ou seja, a média aritmética aqui das idades, é igual 14, mas ela se repete 6 vezes, 20, mas se repete 9 vezes, e 16, que se repete aqui 5 vezes. Dividido por quanto? Pela quantidade de valores somados. Então, entendeu? Você não pode ignorar aqui a quantidade de vezes que esse valor aparece. 14 não aparece apenas uma vez. Entendeu? Aí, nós podemos organizar isso da seguinte forma. Podemos somar tudo de uma vez, ou, para facilitar o cálculo, aqui o 14 se repete 6 vezes, como dissemos. Então, 14 6 vezes é 14 vezes 6. Mas o 20 aqui se repete 9 vezes. 29 vezes é 20 vezes 9. Mais o 16 aqui 5 vezes é 16 vezes 5. Então, isso aqui é só uma forma de organizar os dados. Entendeu que é a média aritmética, só que de uma forma organizada pela quantidade de vezes que cada idade aparece. Essa forma aqui de representação da média aritmética é chamada de média aritmética ponderada, ou apenas média ponderada. Então, lembra que eu disse que a média aritmética pode ser simples ou pode ser ponderada? Pois então, aqui está um caso de média ponderada. Por que ponderada, professora? Porque os valores que estamos lidando, lembra que nós estamos calculando a média das idades? Esses valores aqui das idades
eles aparecem com uma certa frequência diferente. Cada idade aqui tem um determinado peso, que não é um peso uniforme, um peso unitário. Não, elas não têm a mesma importância. 14 aqui tem uma importância de 6 vezes. 20 aqui tem um peso de 9. O 16 aqui aparece com uma frequência de 5 vezes. Então, esse aqui é um caso de média aritmética ponderada, ou só média ponderada. E como a gente trabalha a média ponderada, professora? Viu que na hora de montarmos aqui não teve dificuldade nenhuma? É porque é isso, é bem intuitivo. A média ponderada, de forma geral, também é representada por esse x barra ou MA, e ela também é a soma dos dados. Só que cada dado deve ser multiplicado pelo seu peso e vai ser dividido pela quantidade de dados somados. Ou, de forma mais simples, ela vai ser dividida pela soma dos pesos. Ah, professora, essa fórmula complicou. Gente, isso não é uma fórmula, é só uma sistematização da definição. A definição é essa. Vou somar todos os dados. Quais são os meus dados? As idades. 14 mais 20 mais 16. Mas cada dado aqui aparece com uma frequência diferente, com um peso diferente. Então, eu vou multiplicar cada dado por sua frequência. O 14 aparece 6 vezes, então 14 vezes 6, mais. O 20 aparece 9 vezes, então 20 vezes 9, mais o 16 aparece com uma frequência de 5 vezes. Então, 16 vezes 5. Tá aqui. Só organizei. E vou dividir por quantos, professora? Pela quantidade de dados somados. Isso não muda. Quantos dados eu somei? Eu somei 14, 16, eu somei 6 vezes o 14. Então, tem aqui, tá embutido aqui, 6, 14. Quantos 20 eu somei aqui? 9, 20. E quantos 16 eu somei aqui? 5, 16. Então, quantos dados eu somei ao total? 6 mais 9 mais 5, que é igual a 20. Não foi isso que nós tínhamos feito aqui? Então, é isso. É a quantidade de dados somados. Mas, para facilitar, na média ponderada, sempre vai ser a soma dos pesos. Quais são os pesos ou as frequências? 6, 9 e 5. Soma eles para você ver. 6 mais 9 mais 5 é igual a 20. É isso a média ponderada. Entenderam? Bem simples, né? Então, agora é só fazer os cálculos. Vamos lá. Cuidado que aqui eu tenho multiplicação e adição, e a multiplicação se sobressai à adição. Então, primeiro faça as multiplicações, para depois fazer a adição, e em seguida a divisão. E assim eu tenho a média aritmética das idades, 17,20 anos. Então, só recordando aqui, não precisa fazer essa parte aqui, tá, gente? Isso aqui foi só uma ideia que eu quis passar para vocês, que a média ponderada pode ser destrinchada numa média aritmética simples. Mas não façam isso aqui, que é muito trabalhoso. Se vocês podem fazer direto, é essa forma simplificada, que é a média ponderada, tá bom? Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é o exercício 6, que diz assim: uma prova com 5 questões foi aplicada em uma turma. O levantamento estatístico dos acertos foi registrado no gráfico abaixo. Determine, a partir do gráfico, letra A, o número de alunos da turma. Então, nessa letra A não tem muito segredo, né, gente? O número de alunos está descrito aqui no gráfico, é só uma leitura de gráfico. Ah, a professora tem 13 alunos? Não. A quantidade de alunos é essa aqui. Um aluno, que acertou 0 questão. Temos 2 alunos, os quais acertaram uma questão. Temos 7 alunos, os quais acertaram 2 questões. Temos 12 alunos, os quais acertaram 3 questões. Temos 10 alunos, os quais acertaram 4 questões. E temos 5 alunos, os quais acertaram 5 questões. Só uma observação. Essa barrinha aqui parece que, na verdade, está bem no meio, 4,5. Então, eu arredondei para 5, tá bom? Mas aqueles que tiverem colocado 4 não tem problema, não. Os valores estarão diferentes, mas a forma de se proceder no exercício é a mesma, tá bom? Eu vou considerar. Então, retomando aqui. A quantidade de alunos, então, vou dispor aqui em uma tabela só para ficar organizadinho. É 1, 2, 7, 12, 10 e 5 alunos. Foi isso que nós lemos aqui.
Não me interessa quem acertou o quê, o quanto, mas essa é a quantidade de alunos. Então, se eu somar tudo isso, eu tenho 37 alunos, certo? Então, próxima. A letra B dessa questão diz assim: a porcentagem da turma que acertou as 5 questões. Então, vamos ver o que o exercício pede. Eu quero uma porcentagem, só que somente da turma que acertou as 5 questões. Então, primeiro vamos verificar aqui. Alunos que acertaram 5 questões. Acerto 5 foram 5 alunos. Então, 5 alunos dentre os 37 totais que eu tenho nessa turma acertaram 5 questões. Só que eu não quero esse quantitativo aqui. Eu não quero a quantidade de alunos que acertaram. Eu quero a porcentagem de alunos que acertaram. Então, essa quantidade aqui eu tenho que transformar ela em porcentagem. Como que eu faço essa interpretação? Da seguinte forma. 37 alunos, eu fiz por regra de 3, tá, gente? Existem outras formas de se lidar com esse cálculo aqui. Aí vocês façam como achar melhor. Mas por regra de 3, ficou assim: 37 alunos representa 100% da turma. Eu quero descobrir quantos por cento da turma, qual é a porcentagem da turma que representa 5 alunos. Regra de 3 aqui, multiplica cruzado, eu tenho então que x é igual a 13,51%. Ou seja, qual a porcentagem da turma que acertou as 5 questões? 5 alunos que representam 13,51% da turma. Entenderam? Perfeito. Então, continuando. Letra C. Qual a porcentagem da turma que acertou 3 ou mais questões? Então, aqui já não vamos lidar com 5 questões. Eu vou lidar com 3 ou mais questões. 3 ou mais questões. Aqui acertou 3, foram 12 alunos. Que acertou 4, foram 10 alunos. E que eu vou considerar que acertou 5 também, porque são 3 ou mais questões, foram 5 alunos. Logo, eu tenho um total de 27 alunos que acertaram 3 ou mais questões. 27 alunos dentre os 37 alunos da turma, porque a porcentagem aqui que eu quero calcular é em relação à turma. Então, o 100% aqui dessa porcentagem vai ser o 37. E eu quero descobrir quantos por cento representa o 27. Qual a porcentagem da turma que representa esse 27? Multiplicando cruzado novamente aqui, eu vou obter que 27 corresponde a 72,97% da turma. Certo? Próxima alternativa. Letra D. Diz assim: a média aritmética, calcule a média aritmética, a moda e a mediana de acertos por pessoa. Ora, vamos lá. Média aritmética nós já havíamos falado aqui no início do vídeo. Moda e mediana também são medidas de tendência central que abordamos no conteúdo da videoaula do roteiro da semana passada. Mas só recordando para vocês, esse MO aqui representa moda. E moda é o valor mais frequente de um grupo de valores observados. O valor que mais aparece no conjunto de valores. Aqui nós estamos calculando a média aritmética, a moda e a mediana de acertos. Então, eu vou olhar aqui para a coluna de acertos e vou verificar qual desses valores tem maior frequência. A quantidade de acertos que mais aparece, mais frequente nesse conjunto de valores. Ah, professora, mas o 0 é só uma vez, 1 é só uma vez, o 2 é só uma vez, e assim sucessivamente? Claro que não. O 0 aqui aparece uma vez, ok? Mas o 1 aparece nesse conjunto de valores 2 vezes, porque dois alunos acertaram uma questão apenas. Nesse conjunto de valores, o 2 vai aparecer 7 vezes, porque 7 alunos acertaram 2 questões. Então, nunca é unitário não, tá? Aí vocês vão observar nesse conjunto de valores aqui, quem aparece mais, ou seja, quem tá na moda. E quem tá na moda é o 3, né? 12 alunos acertaram 3 questões. Então, esse é o valor mais frequente aqui de acertos. Logo, a moda é 3. E quanto à mediana? Também uma medida de tendência central, que é representada por esse ME aqui. E o que significa mediana? Bem, a mediana de uma sequência de valores dispostos em ordem crescente ou decrescente, ou seja,
Só uma observação, uma pausa aqui. Para calcular a mediana de um conjunto de valores, eu tenho que dispor esses valores em uma sequência, crescente ou decrescente. Depois que eu dispus eles, organizei eles nessa ordem, eu vou observar o número que ocupa a posição central. Se essa sequência de valores tiver uma quantidade ímpar de valores. Nesse caso, esse número que ocupa a posição central vai ser a minha mediana. Já se a sequência de valores possui uma quantidade par de valores, vou observar a quantidade de valores da sequência. Se ela tiver uma quantidade par de valores, a mediana vai ser a média aritmética dos dois valores centrais, os dois valores que estiverem no centro da sequência, tá bom? Ah, professora, não entendi. Olha, qual que é os valores que estamos considerando aqui? Que queremos calcular a mediana? São os acertos por pessoa. Os acertos são esse aqui. 0 acertos, 1 acerto, 2 até 5 acertos. Ah, professora, então eu vou olhar essa sequência aqui e vou observar que eu tenho 6 valores. Você vai olhar sim essa sequência, mas se você disser que essa sequência tem 6 valores, você está errado. Vamos novamente. Lembre que o 0 aparece uma vez, mas o 1 aqui aparece 2 vezes nessa sequência. O 2 aqui aparece 7 vezes. Então, nossa real sequência é essa aqui, ó. O 0 uma vez, o 1 eu coloquei 2 vezes, é porque aqui ele está embutido, está organizado em tabela. Mas a nossa sequência de valores que eu tenho que observar é essa, onde o 2 aparece 12 vezes, o 2 aparece 7 vezes, o 3 vai aparecer 12 vezes, o 4 vai aparecer 10 vezes e o 5 vai aparecer 5 vezes. Eu só não continuei aqui colocando muito valor, né? São 37 valores, mas vocês entenderam? Não é isso aqui, não é essa sequência que eu vou observar, e sim essa aqui. Eu vou abrir esses valores. Ah, professora, então toda vez eu vou ter que abrir esses valores? Claro que não. Você vai ter que ter essa ideia aqui, organizada aqui. Tem 37 valores nessa sequência, que é o total que nós tínhamos calculado, certo? 37 valores. É uma sequência com quantidade ímpar ou par de valores? 37 valores é uma quantidade ímpar, certo? Então, está nesse caso aqui. Se é uma quantidade ímpar, o número que eu procuro, que é a mediana, ele ocupa a posição central dessa sequência. Como que eu vou descobrir a posição central? Se você tiver tempo, você pode abrir toda essa sequência com os 37 valores e organizar em dois grupos, onde vai ficar 18 valores para um lado, 18 valores certinhos para o outro. Dois grupos com a mesma quantidade. E vai sobrar um valor no meio. Esse valor ocupa a 19ª posição. Porque ficou 18 valores para um lado, 18 para o outro, e o 19º, que ocupa a posição central, ficou no meio. Esse valor, você observaria que é 3, é o 3. O 3 ocupa a posição central. Então, ele é a mediana. Ah, professora, mas eu não vou aqui dispor 37 valores, né? E é justo, você não deve fazer isso. Principalmente se, já imaginou se fosse uma questão que eu abordasse muito mais valores? Então, você não deve fazer isso. Mas como você faria, então, para descobrir qual que é o valor central dessa sequência? Uma dica, presta atenção. Sempre você vai olhar a quantidade de valores que tem essa sequência. Aqui tem 37. Pega essa quantidade e divide por 2. 37 dividido por 2 vai dar 18,5. Sempre quando não der um valor exato nessa divisão, por 2, você vai pegar o próximo valor. Aqui 37 dividido por 2 deu 18,5. Não deu um valor exato, um valor inteiro. Logo, você vai pegar o próximo valor inteiro. 18,5, o próximo valor inteiro é o 19. Logo, o valor que eu procuro está na 19ª posição. Ah, professor, e se tivesse dado um valor exato, 18 inteiro? 37 dividido por 2 tivesse dado um valor inteiro, um resultado inteiro. Aí eu te explico daqui a pouco. Bem, já calculamos a moda, a mediana, falta calcular a média aritmética. A média aritmética aqui seria uma média ponderada. Por que ponderada? Já vimos que quando a sequência de valores que eu procuro calcular a média aritmética não possui a mesma frequência, a mesma uniformidade, a mesma importância,
ela é considerada ponderada. E é o caso daqui. Estou calculando a média aritmética dos acertos. Esses são os acertos. Porém, eles têm frequências diferentes, têm pesos diferentes. Aqui o 2 aparece 7 vezes. Já o 3 aparece aqui 12 vezes, então tem um peso maior. Logo, é uma média ponderada. E como que eu faço a média aritmética ponderada? Média aritmética ponderada, representada por esse x barra, é a soma de valores da sequência de valores que eu procuro calcular a média. Então, eu quero calcular a média de acertos. Então, é o 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, não esquecendo de multiplicar cada valor dessa sequência pelo seu peso. Então, é 0 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes 7, e assim sucessivamente, tá? Aqui, disposto aqui no numerador. Dividido pela quantidade de números somados. Mas, para facilitar, eu vou dividir pela soma dos pesos. Quais são os pesos? As frequências. São essas aqui. Então, eu dividi pela soma de 1 mais 2 mais 7, mais e assim sucessivamente. Que já havíamos somado, deu 37, né? Então, fazendo a multiplicação primeiro e depois a adição, vai dar 117. Dividido por 37, a média aritmética é 3,16. É isso, gente. Próxima questão. O exercício 7 diz assim: determine a média aritmética, a moda e a mediana a partir das tabelas de frequências. Tabelas de frequências, nós já estamos lidando desde o primeiro exercício, onde nós organizamos os dados e colocamos a frequência que cada dado aparece, ou nessa sequência. Aqui nós temos uma tabela que lida com a idade de um grupo de 10 pessoas. E esse grupo de 10 pessoas, 3 pessoas têm 13 anos, 2 pessoas 14 anos, 4 pessoas 15 anos e 1 pessoa 16 anos. Ok. Calcular, então, a média aritmética. Como aqui as idades aparecem em frequências diferentes, é média ponderada. Fazendo o cálculo da média ponderada, novamente, estou calculando a média aritmética das idades. Então, ela é a minha sequência de valores, 13, 14, 15, 16, que são as idades. Porém, por aparecerem em frequências diferentes, cada idade tem que ser multiplicada por sua frequência. O 13 aparece 3 vezes, 14 2 vezes e assim sucessivamente. Dividido pela quantidade de valores somados. Ou pelas frequências, pelos pesos. Os pesos aqui, as frequências são 3, 2, 4 e 1. Somei todas elas e manter a minha média aritmética, que resultou em 14,3. E a moda? Aqui é a moda das idades. A idade que mais aparece aqui nesse grupo é o 13, 15 anos, na verdade, né? Aparece 4 vezes aqui. Então, 4 pessoas têm 15 anos. É a idade sobressalente aqui nesse grupo. E, finalmente, o cálculo da mediana. Nós vamos calcular a mediana das idades. Então, para calcular a mediana, eu tenho que dispor a sequência de valores que eu estou observando em ordem crescente ou decrescente. Os valores aqui são 13, 14, 15 e 16. A professora já está em ordem crescente. Beleza. Professora, a sequência é só 13, 14, 15 e 16? Bem, cuidado. O 13 aparece 3 vezes, então é 13, 13, 13, 14 duas vezes, 14, 14 e assim sucessivamente. Como são poucos valores, eu vou abrir a sequência aqui. Essa aqui é a sequência, não é só 13, 14, 15 e 16, não. Vocês têm que tomar cuidado com a quantidade de vezes que cada valor aparece. Essa é a verdadeira sequência, composta por 10 valores. Como é que eu calculo a mediana dessa sequência? Mediana, como eu disse no exercício passado, é o valor que ocupa a posição central. Só que qual que é a posição central aqui? Como eu tenho uma quantidade par de valores, não existe uma posição central. Não tem como eu dividir essa sequência no meio aqui e sobrar um valor central. Não vai sobrar ninguém. Se eu dividir ao meio aqui 5 para cada lado, não vai ficar ninguém sobrando, como na questão passada ficou. Essa aqui é uma sequência com quantidade pares de valores. Como que eu procedo nesse caso? Olha,
como eu disse no exercício passado, quando a quantidade de valores for par nessa sequência, você vai pegar os dois valores centrais e calcular a média aritmética desses valores. Quais são os dois valores centrais dessa sequência? O 14 e o 15, né? Eles ocupam a posição central. Logo, tira a média aritmética de 14 e 15. Média aritmética, soma desses dois valores dividido pela quantidade de valores somados. 14 mais 15 dividido por 2 é 14,5. Logo, essa é a mediana que eu procuro. Ah, professora, mas sempre eu vou ter que abrir assim a sequência e olhar quais são os valores que ocupam a posição central? E se for uma sequência com muitos valores? Óbvio, logicamente você não vai fazer isso, né? Abrir toda a sequência. Como que você pode fazer? Só observando a tabela, sem abrir sequência nenhuma. Quantos valores possui a sequência que eu estou lidando? Estou lidando com a sequência de idades. Possuem 10 valores, porque o 13 aparece 3 vezes aqui, né? O 14 2 vezes, e assim sucessivamente. Então, eu tenho que ter essa ideia de que não são 4 valores, 4 idades. São 10 idades nessa sequência. Como é uma quantidade par, você vai proceder da seguinte forma. É um macetezinho para isso. Pega essa quantidade de valores da sequência e divide por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Logo, toda vez que essa divisão da quantidade de valores da sequência dividido por 2 resultar em um valor inteiro, um valor exato, como é o caso do 5, você vai pegar o 5, que é o resultado dessa divisão, e o próximo número sucessor a ele, que é o 6. 5 e 6. 5 e 6 é a posição dos valores centrais. Quinta posição e sexta posição. Os valores centrais dessa sequência ocupam a quinta posição e a sexta posição. Qual que é o valor da quinta posição? Bem, os 3 primeiros valores são 13. Os 2 próximos, que é o quarto e quinto valor, é 14. Então, 14 é o valor que ocupa a quinta posição. E a sexta posição é ocupada pelo 15, que é o próximo valor aqui. Logo, pega os dois valores centrais e tira a média aritmética. 14 mais 15 dividido por 2. Vai dar 14,5. Então, é isso, gente. Mediano não tem segredo. Se for uma quantidade ímpar só para reprisar, uma quantidade ímpar de valores na sequência, pega essa quantidade e divide por 2. Vai dar um valor decimal, um valor, não vai resultar em um valor inteiro. O que você vai fazer? Vai pegar o próximo valor inteiro, como foi no caso da questão passada, que era uma sequência de 37 valores, uma sequência de quantidade de valores ímpares, né? 37 é ímpar, dividir por 2, esse 37 resultou em um número decimal, um número não inteiro. Foi 18,5. 37 dividido por 2 dá 18,5. Então, eu vou pegar o próximo valor inteiro, que é o 19. 19 é a posição ocupada pelo valor central. Agora, quando a quantidade de valores dispostos nessa sequência for par, faz o que eu acabei de falar, o que eu acabei de fazer. Divide esse número de valores por 2, no caso 10 por 2. O resultado mais o seu sucessor são as posições ocupadas pelos valores centrais. Tira a média aritmética desses valores centrais, que vai ser a sua mediana. É isso. Com o tempo, isso aí fica automático, tá, gente? E agora, letra B. Determine a média aritmética, a mole e a mediana a partir das tabelas de frequência. Essa tabela de frequência aqui está um pouco diferente em relação à tabela de frequência da letra A. Só que para resolver essa questão, nós vamos ter que transformar uma tabela de frequência parecida com a tabela da letra A. Por quê? Quando eu falo aqui, essa tabela de frequência, os dados estão organizados em classes. Por exemplo, esse primeiro dado aqui não é um valor apenas. Esse primeiro dado vai de 1,61 até 1,65. Então, temos alguns números aqui. Só que ele falou que esses números de 1 a 61 até 1 a 65 aparecem 3 vezes nessa sequência. A segunda classe aqui diz que é uma classe de valores que vai de 1,65 até 1,69. E
nessa sequência de valores valores de altura, eu tenho 6 valores que vão de 1,65 até 1,69. Só não sei quais são esses 6 valores, mas eu tenho 6 valores que variam de 1,65 até 1,69. Por eu não saber quais são esses valores exatos, eu vou ter que reorganizar isso aqui. Como que eu faço essa reorganização? Eu vou pegar a média aritmética dos extremos de cada classe. Aqui eu tenho uma classe, essa aqui é outra classe, essa é outra classe e outra classe. Eu tenho 5 classes, 5 intervalos de altura. Vou pegar a primeira classe, os extremos dessa classe aqui é 1,61 e 1,65. Quer dizer que os valores variam de 1,61 até 1,65. Esses são os valores dos extremos dessa classe. Eu vou tirar a média aritmética desses extremos. Eu vou encontrar o valor médio. Como assim, professora? O valor médio vai ser a média aritmética de 1,61 com 1,65. Média aritmética, soma dos valores dividido pela quantidade de valores somados. Então, 1,61 mais 1,65 dividido por 2 vai dar 1,63. Esse é o valor médio. É o valor do meio. Se você pegar 1,61 até 1,65, qual que é o valor no meio desse intervalo? 1,63. Façamos isso com cada uma das classes. Por exemplo, na segunda classe, os extremos é 1,65 e 1,69. Tira a média aritmética desses valores aqui. 1,65 mais 1,69 dividido por 2 dá 1,67. Esse é o valor médio dessa classe aqui. Faça isso com todas as outras classes. Você vai encontrar os valores médios de cada uma das classes. Então, ao invés de considerar os valores em classe, em intervalos, nós vamos considerar o valor médio de cada classe. O valor médio da primeira classe foi 1,63, o valor médio da segunda classe foi 1,67 e assim por diante. E as frequências você vai manter as mesmas. Pronto, eu organizei minha tabelinha de frequência. Da mesma forma que estava a tabela de frequência da letra A, ficou essa tabela aqui na letra B. E daqui em diante eu procedo da mesma forma. Vou só limpar essa página aqui. Então, ao invés de lidar com essa tabela de frequências, eu vou considerar esses dados aqui dessa tabela de baixo. Quero calcular a média aritmética, a moda e a mediana. Da média aritmética, moda e mediana do quê? Das alturas, que não estão em frequências uniformes, de mesma importância. Estão em frequências diferentes, com pesos diferentes. Então, é a média aritmética ponderada. Calculando a média aritmética ponderada, ou seja, vou calcular a média aritmética das alturas, só que cada altura tem um determinado peso. Então, eu multiplico cada altura pelo seu peso, pela sua frequência. Em 63 eu vou multiplicar por 3, que é a sua frequência, e faço isso com cada uma das alturas. Dividido pela soma das frequências, pela soma dos pesos. Feito isso, o resultado da média aritmética aqui vai ser aproximadamente 1,71. Agora, moda. A moda, no caso aqui, é 1,67, porque é o valor que mais aparece. Ele aparece aqui 6 vezes. Tem a maior frequência. E, por fim, a mediana. Vamos fazer pelo macete que eu acabei de explicar? Mediana. Quantos valores eu tenho? Quantas alturas eu tenho aqui? Ah, professor, eu tenho 5. Errado. 1, 2, 3, 4, 5, professor. Errado. Essa altura aqui eu tenho 3 vezes. 1,67 eu tenho 6 vezes. E assim por diante. Se você for contar a quantidade certinha de alturas, é 21 alturas. 3 alturas mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, dá 21. Beleza, então eu vou ter uma sequência de 21 valores, com 21 alturas. O que eu vou fazer pelo macete? Eu vou pegar a quantidade de valores dessa sequência, que são 21 valores, e dividir por 2. 21 dividido por 2 dá 10,5. 10,5 não deu uma divisão exata. Logo, eu vou pegar o próximo valor inteiro a esse resultado. O resultado foi 10,5, o próximo valor inteiro é o 11. Logo, 11 é a posição do valor central dessa sequência. A 11ª posição possui o valor central. Mas qual que é qual que é o valor da 11ª posição? Bem, os 3 primeiros valores são esses.
Aí o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e assim sucessivamente. Estão aqui nessa posição. Até agora já foi quantos valores? Já foi 9 valores. Eu quero o 11º. Já foi 9 valores. O 10º e o 11º estão aqui, nessa classe aqui. Porque eu tenho 5 valores aqui. Então, com certeza, o 10º e o 11º estão aqui. Logo, a mediana, o valor central dessa sequência é 1,71. Foi assim que eu fiz. 21 dividido por 2 deu 10,5. Próximo valor inteiro foi 11. 11ª posição. Então, eu vou considerar o valor da 11ª posição é 1,71. Entenderam? Bem, espero que sim. Qualquer coisa vocês voltam lá e repetem. Bem, antes de partirmos para o próximo exercício, eu quero apresentar para vocês outros exemplos de questões como essas de tabelas de frequências divididas em classes, na qual você precisa calcular as medidas de tendência central, só que de uma outra forma, para que auxilie vocês na atividade proposta dessa semana. Veja esse exemplo, esse gráfico aqui. Como você faria para calcular a média aritmética, a moda e a mediana desses valores dispostos no gráfico? Vejam só. Essa primeira barra aqui, o que ela nos informa? Que o salário de 3 funcionários, né, que é a quantidade de 3, o salário de 3 funcionários variou de 500 a 600. Tá vendo que ela não ocupa só a posição 500? Ela começa no 500 e termina no 600. Então, não é um valor, ele não está te fornecendo um valor exato, está te oferecendo um intervalo de valores, que começa no 500 e vai até o 600. Isso aqui você poderia organizar em tabela. E essa tabela de frequência seria dividida em classes. Como assim? Da seguinte forma. O meu salário, o salário de 3 funcionários, aqui de 3 funcionários, eu coloquei como frequência, né? Você poderia colocar como funcionários. O salário de 3 funcionários varia de 500 a 600, como eu mostrei aqui. A segunda barra, ela não ocupa só uma posição, só os 600 ou só os 700. Ela começa no 600 e vai até os 700. Então, ela começa no 600 e termina no 700. Então, não tem um valor exato, eu tenho um intervalo de valores que começa no 600 e vai até 700. Então, isso aqui eu organizei em tabela esses dados, só que uma tabela de frequência dividida em classes, intervalos de valores. Organizando dessa forma, que é a quantidade de funcionários, como que eu faria para calcular a média aritmética, modo mediano? Bem, como eu disse, toda vez que seus valores estiverem divididos em classes, em intervalos, você calcula o valor médio de cada classe, de cada intervalo. O valor médio dessa classe, você não precisa nem fazer aquele passo que eu fiz sobre média aritmética para calcular o valor médio. É só observar, de 500 a 600, o valor do meio desse intervalo é 550. De 600 a 700, o valor central seria o 650. E assim sucessivamente. Mas se você quiser fazer para calcular, se você quiser fazer continha para calcular o valor médio, você pega os extremos da classe, do intervalo, que é 500 e 600 nesse caso, e calcula a média aritmética. Média aritmética de 500 com 600. Vai ser a soma de 500 mais 600 dividido por 2, porque eu estou lidando com dois valores. 500 mais 600 dá 1.100, 1.100 dividido por 2 dá 550. Essa é uma outra forma de resolver. Conseguir o valor médio, reorganiza essa tabela. Eu vou lidar apenas com o valor médio e a frequência desse valor. E calcular a média aritmética, a moda e a mediana desses valores. Por exemplo, a moda aqui é de cara, né? O valor que mais aparece com uma frequência maior, que aparece 6 vezes aqui, é o 850. Então, 850 é a moda. É o salário que mais aparece aqui nesses ganhos. E assim sucessivamente. Interessante, né? Então, vocês têm que tomar cuidado. Quando eu não tiver um valor exato, os gráficos não me fornecerem valores exatos, me fornecerem um intervalo de valores, na verdade, vocês, para calcular a medida de tendências centrais, vocês precisam calcular primeiramente o valor médio e trabalhar em cima do valor médio. A partir disso aqui,
você poderia reorganizar o seu gráfico, sabia? Isso aqui, na televisão, vocês, quem está acompanhando o jornal, tem visto muito esse tipo de gráfico em barras, só que costumam calcular o valor médio dessas barras, desses dados, ficando assim. Olha só. Eu reorganizei. Então, se eu não quisesse calcular, considerar essa barra, esse segmento aqui faria jus aos valores médios que eu calculei. Entenderam? E a partir desse exemplo aqui, vocês podem entender, por exemplo, aquela média móvel que muitos telejornais têm apresentado sobre as mortes por Covid no Brasil. Se vocês têm acompanhado os noticiários, vocês têm ouvido falar sobre essa média móvel. Essa média móvel é porque nós temos gráficos de barras aqui atrás, só que eles variam em dias, meses, horas, enfim. Então, são gráficos que nos oferecem intervalo de dados. Aí eles pegam esses intervalos de dados e calculam o valor médio dessas classes, desses intervalos, e a partir desses valores médios constroem um novo gráfico formado um gráfico de segmentos, que oferece os valores médios desses valores fornecidos pelas barras. Esse gráfico de segmento aqui, nos telejornais, são chamados de média móvel. Eu espero que tenham entendido isso, que fique claro. Outro exemplo para ajudar vocês nas próximas atividades é justamente considerando os gráficos. Se vocês fossem, por exemplo, se fosse dado esse gráfico a vocês e vocês fossem calcular a média aritmética, modo e mediano. Quais são os dados fornecidos por esse gráfico? Professora, 8, 12, 16, 10 e 14. Bem, não necessariamente. Tudo aqui do pontinho, a linha, também são dados. Geralmente a gente considera só os pontos, que são os extremos. Mas essa linha aqui também são dados. Quer dizer que exatamente no início de julho começou com 8, mas durante o mês de julho ele foi crescendo até chegar em 12. Então, os dados aqui não são só esses pontinhos, são toda essa linha aqui, para ser mais exato. Como que eu ia calcular a média aritmética de todos esses dados aqui, por exemplo? Eu teria que organizar uma tabela de frequência dividida por classes e encontrar os valores médios. Como assim, professor? A primeira classe varia do primeiro pontinho ao segundo pontinho. Varia de 8 a 12. Então, a primeira classe, que vai de julho a agosto, varia de 8 a 12. Encontro o valor médio de 8 a 12. O valor médio aqui é 10. Como que eu sei, professora? Eu tirei a média, mas o valor entre 8 e 12, no meio de 8 e 12 é 10. Mas eu tirei a média de 8 com 12. 8 mais 12 dá 20, 20 dividido por 2 é 10. Então, o valor médio desse primeiro trecho aqui é 10. O valor médio do segundo trecho, do segundo intervalo, varia de 12 a 12. Então, não teve variação aqui. Então, o valor médio vai ser 12 do mesmo jeito. Então, se não houve variação, o valor médio continua sendo o valor dos extremos. No terceiro trecho aqui, houve uma variação, que iniciou em 12 e foi até 16. Então, essa é a terceira classe, terceiro intervalo. Vou calcular o valor médio desse intervalo e de todos os outros intervalos. Depois que eu determinei os valores médios, eu vou calcular média aritmética, moda e mediana através desses valores médios. É assim que nós fazemos as leituras dos gráficos, de barras, de segmentos, das tabelas de frequências. Espero que tenha ficado claro para vocês. E vamos para o nosso último exercício, que é o exercício 9. Para finalizar essa correção, o exercício 9 diz assim: a média das idades dos 11 funcionários de uma empresa era de 40 anos. Um dos funcionários se aposentou com 60 anos, saindo da empresa. A média de idade dos 10 funcionários restantes passou a ser de quanto? Professora, é um exercício que exige interpretação, de fato, mas
se exige a primeira coisa na hora de interpretar é organizar os dados e entender o que se pede. O que o exercício pede? Ele pede a média de idade dos 10 funcionários restantes. Então, eu quero uma média de idade de 10 valores, certo? Eu quero a média de 10 idades. Média o quê? Aritmética. Não aparece se é média geométrica, harmônica, enfim, se fala só média, é aritmética, que pode ser simples ou ponderada, né? Aqui eu vou ter uma média de 10 valores, de 10 idades. Então, eu vou colocar aqui, média aritmética de 10 valores. Aqui eu coloquei esses valores, como eu ainda não sei que valores são esses, eu chamei de x1, x2 até x10, são os meus 10 valores. Como que eu calcularia a média aritmética desses 10 valores? Somaria todos esses 10 valores e dividiria pela quantidade de valores somados, ou seja, dividiria por 10. A verdade é, para calcular essa média aritmética aqui, eu preciso saber esses valores, ou pelo menos a soma desses valores. E isso eu não tenho. Então, para encontrar o que se pede, precisamos ver primeiramente o que o exercício nos oferece de dado. E o que o exercício nos oferece de dado? Ele nos oferece a média das idades de 11 funcionários. Ele falou que é 40 anos. Veja só, a média das idades dos 11 funcionários de uma empresa era de 40 anos. Então, a média de 11 valores aqui é 40. Então, vou reorganizar isso. Média aritmética de 11 valores. 11 valores eu chamei de x1, x2 até x11. 11 valores. Como que eu calcularia a média aritmética desses 11 valores? Somaria os 11 valores e dividiria por 11, que é a quantidade de valores somados. Só que essa média aritmética aqui, o exercício me deu o valor, que é 40. Então, nessa posição aqui, eu vou substituir por 40. Vai ficar assim. Veja que isso aqui é uma equação. E eu posso passar esse 11 que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Porque aí eu deixo desse lado aqui da equação só as linhas variáveis. Então, 40, o 11 veio multiplicando, 40 vezes 11, 440. Bem, aqui eu tenho 11 variáveis, 11 valores que eu desconheço. 11 idades que eu desconheço. Mas, na verdade, uma dessas idades eu sei, porque o exercício fala assim, um dos funcionários se aposentou com 60 anos. Então, antes desse funcionário sair da empresa, ele tinha 60 anos. Então, uma dessas idades aqui era 60. Porque aqui eu considerei os 11 funcionários, considerei ele. Só depois ele saiu. Aí eu considerei só os 10. Mas antes dele sair, tinha 11 funcionários e uma das idades era a dele, 60 anos. Não me importa se é a primeira, a segunda, a última. 60 vai ser um desses valores. Vou colocar ele aqui por último. Assim, aqui eu tenho 10 valores que eu desconheço, mais os 60, certo? Como aqui eu quero deixar nesse membro só as variáveis, vou passar esse 60 para o outro membro. Ele está somando, vai subtraindo, né? Ele está positivo, vai negativo. Então, 440 menos 60, 380. Então, veja só onde eu consegui chegar. Eu tenho a soma de 10 idades aqui, 10 valores. E a soma desses 10 valores, dessas 10 idades, é 380. E veja só, a soma das 10 idades não era justamente o que eu precisava saber para calcular essa média aritmética? Lembra que esse funcionário aqui, que tem 60 anos, ele saiu. Então, o que eu fiz? Se a soma das idades era 440, só que quando ele saiu, tirando a idade dele, foi isso que eu fiz. Tirei a idade dele, menos 60. A soma das idades dos 10 funcionários passou a ser 380. Então, a soma dessas 10 idades aqui é 380. As idades dos funcionários restantes. Eu não preciso saber qual a idade de cada um dos funcionários. Eu já tenho essa soma aqui. A soma desses 10 valores é 380. Substituindo, dividindo por 10, eu tenho que a média aritmética dos 10 funcionários restantes é 38. 38 anos. Espero que vocês tenham compreendido.
que essa atividade ajude vocês, não só nos exercícios que foi passado, mas também os que virão, nas atividades futuras. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Até mais!